Olá, bom dia. Falamos ao vivo diretamente aqui do plenário da Câmara Municipal de Campinas para a transmissão da reunião extraordinária, a primeira reunião extraordinária da Comissão Permanente da Mulher aqui da Câmara, que tem como presidente a vereadora Mariana Conte. Para esta reunião extraordinária foi convidado o juiz de direito Fábio Bosler, que está assumindo a vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher. Bom dia a todas e todos. A gente está dando início, então, à reunião da Comissão da Mulher, e é com imenso prazer que a gente recebe as nossas convidadas e nossos convidados. E hoje a gente está com a presença aqui do Dr. Fábio Bosler, Dr. Fábio, que gentilmente atendeu o nosso convite de participar aqui da reunião da Comissão da Mulher. O Dr. Fábio Bosler, que tem 20 anos de magistratura, já foi procurador do Estado de São Paulo e é o futuro titular da vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele é mestre em Direito Constitucional na USP, é doutorando também pela USP, professor da FACAMP e coordenador do curso de pós-graduação da Escola Paulista de Magistratura. Seja bem-vindo, doutor Fábio. Eu gostaria de agradecer a presença de todas as nossas convidadas também. A gente está até pedindo, né, para a gente ficar mais próximo, se as mulheres quiserem sentar aqui na frente, aqui, ocuparem aqui o espaço aqui do plenário, eu acho que é importante para a gente poder fazer um diálogo mais próximo. Eu gostaria de agradecer a presença da Fábia Bigarani, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada, da OAB Campinas, a Jaqueline Gachet, que é da Comissão da OAB Vai à Escola, e da Comissão OAB Vai à Escola, e da Comissão da Mulher Advogada, a Diana Nascimento e a Maria Laura, do Coletivo Feminista Rosa Lilás, a Domingas Aparecida Cardoso, que é conselheira do Conselho das Mulheres de Campinas, Domingas, a Juliane Brandão, que é conselheira do Conselho Tutelar Noroeste, a Caroline Trubano, que é assessora do vereador Fernando Mendes, que é membro também aqui da Comissão da Mulher, a Edna Lourenço, que é assessora do vereador Carlão do PT, também, né? Obrigada, Edna, pela presença. O Paulo Lima, que é assessor do vereador Vinícius Gratti, que também é membro da Comissão da Mulher. A Marcela Moreira, que é ex-vereadora aqui pelo PSOL, presidenta do PSOL. E aí a gente vai anunciando a presença das companheiras presentes ao longo da nossa atividade. Eu vou fazer um breve preâmbulo, só para a gente lembrar um pouquinho da história, né, dessa luta pela instalação da vara especializada, e aí depois eu passo a palavra para o doutor Fábio, para a gente estabelecer o diálogo sobre os desafios, as perspectivas e o que a gente pode atuar de forma conjunta aqui na cidade de Campinas, os coletivos, os serviços, visando o melhor funcionamento da vara especializada e visando aí a gente dar um salto de qualidade aqui em Campinas na proteção às mulheres em situação de violência. A instalação da vara especializada é uma demanda antiga da cidade, desde a previsão, desde a Lei Maria da Penha, em 2006, que prevê a instalação das varas especializadas nos municípios. Existe essa demanda. O Conselho Nacional de Justiça tem uma resolução de 2007 indicando a instalação da vara especializada em violência doméstica e familiar. Campinas, até então, não tinha uma vara especializada, que está em processo de instalação, mas, apesar de ser uma das cidades do Estado de São Paulo, é a segunda comarca com maior número de processos baseados na Lei Maria da Penha. E, a partir do ano de 2017, assim que eu assumi a presidência da Comissão da Mulher, nós começamos a fazer um processo, um levantamento, um dossiê sobre a violência contra a mulher na cidade de Campinas, cujo objetivo era fazer um processo de quantificação e também uma avaliação qualitativa da violência, porque a violência contra a mulher
a violência doméstica por acontecer dentro de casa, numa relação de afetividade, numa relação familiar, com muitas coisas envolvidas, com filhos, com propriedade, com economia doméstica, ela tem especificidades. Então, nós começamos, então, a abordar vários aspectos da violência doméstica contra a mulher. E aí, nós tivemos aqui alguns relatos de mulheres, doutor Fábio, que passaram muitos anos nessa situação de violência, dentro do ciclo de violência, e não recebiam, tinham muita dificuldade de receber apoio do Estado nesse sentido. Então, para nós, foi muito emblemático o caso da Janusa Almeida, que esteve aqui e fez um relato muito tocante, que ela, apesar de viver uma situação de violência doméstica com o ex-marido, ela saiu desse relacionamento, mas o ex-marido continuava a persegui-la, continuava a ameaçá-la, a ameaçar os filhos. E, apesar dele ameaçar ela de morte várias vezes, de ter colocado uma faca no pescoço do filho, a justiça deu guarda compartilhada com o ex-marido. Isso criou para ela um problema enorme. Ele entrou na justiça porque os meninos não queriam passar as férias com o pai, e aí o ex-marido entrou na justiça tentando processá-la por alienação parental. Ela passou percorreu todos os caminhos aí dolorosos dos processos de justiça, e isso trouxe para a gente, inclusive, uma questão que eu acho que é uma questão muito presente, que é a necessidade da articulação da vara da família do ponto de vista criminal, mas também do ponto de vista civil. Então, da necessidade de uma atuação conjunta com a vara da família. Isso vai ser importante, na minha opinião, e eu acho que essa é uma das indicações que a gente acumulou aqui na Comissão da Mulher, para que a gente possa ter o funcionamento da vara respeitando e dando, dignidade para essas mulheres. Além disso, eu acredito que vai ser fundamental no funcionamento da vara a relação com os serviços, com os coletivos. Nós temos aqui a presença de alguns serviços, está aqui a Ana Cláudia Amaral, que é coordenadora da Casa Abrigo de Mulheres, da Prefeitura de Campinas, a Elzo Montalho, coordenadora da Mulher e coordenadora do CEAMO, que é o Centro de Referência, são serviços fundamentais aqui na cidade de Campinas, que atendem as mulheres em situação de violência, orientam. A Magali Mendes, que é promotora legal popular, que é um coletivo de mulheres muito fundamental aqui, que faz trabalho de formação política na cidade, nas periferias da cidade. A Rosana Menezes também está aqui, que também é da promotora legal popular. Está a Cláudia Oliveira, do Minha Campinas, que também tem desenvolvendo um trabalho importante. Então, essa relação com os coletivos que atuam diretamente com as mulheres e os diversos serviços na cidade, também eu acredito que vai ser fundamental para que a gente tenha aí uma condição de auxiliar, dar apoio, suporte, e a gente consiga, de fato, dar um salto de qualidade no enfrentamento à violência contra a mulher na cidade de Campinas. Só para... Eu sempre digo, a questão da violência é uma situação muito séria. E, nesse final de semana, nós tivemos, em 24 horas, nós tivemos 5 casos de feminicídios no interior do estado de São Paulo. A grande maioria são maridos ou ex-maridos que mataram suas mulheres ou ex-mulheres a facadas. Ou seja, quer dizer, a gente sabe que o feminicídio ele é o ápice de uma situação de violência, de um ciclo de violência, e que muitas vida dessas mulheres poderia ser preservada, a gente poderia evitar o assassinato de muitas mulheres se a gente tivesse uma atuação mais consistente, uma atuação mais articulada para dar suporte e apoio para que essas mulheres saiam da situação de violência. É uma decisão que não é uma decisão fácil, é uma decisão que a mulher enfrenta o julgamento da sociedade, enfrenta o medo, enfrenta problemas econômicos que pesam na decisão da mulher, e é necessário que a gente crie mecanismos e crie suporte para que a gente consiga mudar esse quadro. Então, já de antemão,
Dr. Fábio, eu me coloco à disposição como presidenta da Comissão da Mulher, e eu acredito que aqui todos os coletivos e serviços e as diversas mulheres que atuam junto às mulheres aqui na cidade de Campinas também, para que a gente possa fazer dessa conquista, porque é uma conquista, eu acredito que é uma conquista importante aqui na cidade, que a gente possa fazer dessa conquista frutífera e que a gente possa dar um salto de qualidade mesmo no atendimento às mulheres em situação de violência. Então, eu passo a palavra para o Dr. Fábio e depois a gente abre para o plenário para questões, dúvidas, apontamentos. Tá bom? Obrigada. Bom dia a todas as senhoras, senhoritas, senhores aqui presentes. Agradeço o convite feito pela vereadora Mariana Conte, a pessoa em quem cumprimento todas as demais autoridades e pessoas aqui presentes, né? É uma satisfação muito grande poder colaborar aí nessa área tão sensível aí, né? Que é essa questão da violência doméstica e familiar contra a mulher. E espero realmente poder responder à altura aí dos anseios da nossa sociedade aqui em relação à questão. Eu sempre digo, quando eu falo em público, que eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu sou um pouco tímido, mas eu vou tentar expor algumas coisas aqui a respeito, que já são de interesse, né? Em primeiro lugar, com relação à própria vara a instalação da vara da violência doméstica, né? Eu cheguei aqui em final de janeiro, dia 29 de janeiro, apesar de já ser morador de Campinas desde 2001, eu sempre trabalhei em comarcas próximas, mas fora de Campinas, né? E eu trabalhava em Americana, já na vara da família, então já tinha algum contato, né? Trabalhei praticamente 15 anos lá, 15 anos não, perdão, praticamente 10 anos lá, tive outros 5 anos em Sumaré, também trabalhando muito com essas questões aí, tanto criminal quanto familiares aí, né? Então tenho já uma experiência aí a respeito, né? Das agruras aí, dos problemas familiares. Mas, como eu disse, cheguei aqui em janeiro, final de janeiro desse ano, e logo vi a necessidade de agilizar a instalação dessa vara, porque percebi que, além da questão técnica ali, né, interna, que havia um grande anseio aqui da nossa sociedade para a instalação célere dessa vara. E, felizmente, uma conjugação de fatores positivos, né, ocorreu, e essa vara deve ser instalada já o mês que vem. Não vou dar certeza absoluta, porque eu ainda não tenho a confirmação do presidente, eu não quero responder por ele. Mas eu diria que é quase certo que em maio nós já vamos ter a instalação da vara de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Já temos um corpo de funcionários aí para o cartório. Inicialmente é um corpo pequeno de funcionários, mas são funcionários muito bem qualificados, então vamos conseguir aí já realizar os trabalhos, né? Como eu estava falando para a senhora, antes de começarmos aqui o programa, haverá a coordenadora do cartório, é uma funcionária que virá de outra comarca, e ela já trabalha numa vara de violência doméstica, então eu achei muito importante isso, porque ela já tem experiência, né, na área, né? E as instalações no fórum já estão praticamente prontas também. Agradecer aqui de público o Dr. Luiz Torrano, que é o diretor do Fórum de Campinas, que ajudou muito nesse ponto, né, para poder instalar também rapidamente o cartório, as instalações do cartório, do próprio gabinete, do meu próprio gabinete e sala de audiências, né?
Aliás, quero deixar registrado aqui que foi muito bem acolhido pelos demais magistrados aqui de Campinas. São tantos juízes aqui em Campinas, né? Parece que mais de 50 juízes, né, hoje. Então, seria difícil nomear todos aqui, seria até injusto, mas gostaria de deixar aqui também registrado que o meu agradecimento pela excelente recepção. Todos se prontificaram a ajudar no que for necessário aí. Tá? Bom, com relação a algumas questões que a senhora comentou, né? É lógico que por ética e até porque não conhecer os casos, eu não vou aqui comentar a respeito de julgados e decisões aí judiciais, né? Estaria cometendo até uma conduta antiética nesse sentido. Mas eu posso garantir aí já a todos, né, que a minha intenção é internamente manter um forte diálogo aí com as demais varas aí, não só as de família, né? Às vezes há questões aí que são levadas para varas cíveis ou até às vezes para outras varas criminais, né? Por exemplo, quando há uma agressão contra a vida da mulher, o processo corre pela vara do júri, né? Mas sem dúvida haverá não vou me furtar a uma conversa interna, né, com os demais colegas juízes, para que saibam, né, do que se passa em alguns processos que tramitarão pela vara da violência doméstica, né? E no âmbito externo também quero me colocar à disposição para poder aí um trabalho conjunto, né, para minimizar esse tipo de situação, para levar ao conhecimento aí da população campineira dos diversos órgãos. Me parece aqui, por uma conversa rápida que nós tivemos aqui, que há até um desconhecimento, né, por parte das mulheres, e diria por parte dos homens também, né, das diversas comissões, dos diversos organismos aí que propiciam aí, podem propiciar uma ajuda, uma orientação. Então, eu acho que a instalação da vara da violência doméstica e familiar contra a mulher será importante nesse sentido de poder, em conjunto, trabalhar, porque, de fato, né, o ideal é que essa vara da qual serei titular, né, que o número de feitos diminuísse, né, porque isso representará, né, e espero que nós consigamos isso logo, isso representará que haverá uma conscientização melhor, inclusive para que o agressor, né, perceba que o caminho da violência não é o adequado, né, para resolver as suas pendências familiares, né. É lógico que me parece que, como a senhora falou também, há uma certa demanda, entre aspas, aí, reprimida, né? Isso também tem que ser combatido, né? Porque não se pode... os órgãos públicos não podem aceitar que esse tipo de violência ainda permaneça entre quatro paredes e não chegue ao conhecimento das autoridades, até para que se tomem as providências necessárias, né? Então, eu espero realmente que, com a instalação da vara, com um trabalho conjunto entre os nossos três poderes, entre os diversos organismos aí de atuação, haja aí uma conscientização, haja uma redução efetiva, né, não só formal, mas uma redução real de situações de agressão, que infelizmente nós estamos no século XXI e ainda existe esse tipo de postura aí, agressiva aí, contra a mulher.
venho aqui, me coloco à disposição para no que puder ajudar. E espero, como volto a dizer, espero mais uma vez poder atender aí todos os desejos, todos os anseios aqui da sociedade Campinas aí nesse aspecto. Então, era isso que eu tinha para falar. Fico à disposição aqui para responder perguntas aí. E agradeço mais uma vez o convite. Vereadora Mariana, muito obrigado. Obrigada, doutor Fábio. Eu vou abrir para as falas do plenário, para as mulheres que quiserem fazer considerações, colocarem dúvidas, questionamentos. A palavra está aberta, a Cecília está com o microfone. Antes de passar a palavra, eu só gostaria de agradecer também o doutor Torrano pelo empenho, né, da instalação, de conseguir que a vara tivesse ali a melhor estrutura possível. Gostaria de agradecer também a doutora Lígia Bisogni, que foi muito importante na articulação com o Tribunal de Justiça, e o doutor Cláudio Pedrassi. Eles estiveram aqui, participaram aqui da reunião da comissão, e foi muito importante a relação com o Tribunal de Justiça para que viabilizasse a instalação da vara especializada. E eu gostaria de lembrar também que, na verdade, Campinas, no ano de 2017, Campinas foi notícia no Brasil inteiro por conta da chacina que aconteceu aqui na cidade de Campinas, quando várias mulheres de uma mesma família e uma criança foram assassinadas pelo ex-marido da Isamara. Foi uma comoção na cidade, uma comoção também em nível nacional. Na noite do Réveillon, um caso terrível de feminicídio, e, naquela ocasião, o agressor fez uma carta, inclusive uma carta bastante preconceituosa, manifestando uma série de concepções machistas que, infelizmente, ainda permanecem na nossa sociedade. E eu acredito que o nosso grande desafio também seja combater esse machismo que, infelizmente, em pleno século XXI, ainda coloca as mulheres como uma relação de objeto na mão dos homens, como se os homens tivessem o direito de decidir sobre a vida e a morte das mulheres, sobre o corpo das mulheres, sobre a propriedade das mulheres, sobre a renda das mulheres. Então, eu acredito que é fundamental que a gente consiga dar saltos nesse sentido. Então, nós vamos abrir aí para os comentários. Por favor, só um minuto. Na minha falta de empenho aí de falar em público, eu me furtei aí, peço desculpas aí, gostaria de fazer só mais alguns agradecimentos. A senhora falou da doutora Lígia, do doutor Pedrassi, né? Sem dúvida alguma, devo agradecê-los também pelo todo o empenho. E também gostaria de deixar registrado aqui o meu agradecimento ao presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Manuel Calças, né? E o grupo de juízes assessores da presidência, em especial a doutora Tatiana Magosso, que muito me ajudou agora em questão de funcionários, de instalação da própria vara, datas de instalação. Então, gostaria de deixar registrado aqui também em nome dessas pessoas, né? E peço desculpas aí se me esqueci de alguém. Infelizmente, a minha memória está ficando, com o passar do tempo, fica mais fraca, né? Então, peço desculpas aí se esqueci de algum nome, mas foram muitas pessoas que colaboraram aí para possibilitar a criação e a futura instalação aí da vara. Bom dia, meu nome é Elza, eu sou coordenadora da Coordenadoria da Mulher e do CEAMO, e acredito que a gente vai ter um trabalho bastante próximo, né? Quase todas as mulheres que nós atendemos acabam passando pelos processos, tanto criminais quanto cíveis. E eu queria que o doutor falasse um pouquinho para a gente se já tem estabelecido, ou se tem uma previsão de como vai funcionar o fluxo das demandas que vão vir para a vara, né? Se vão ser os processos que já estão abertos, que vão para a vara, ou só os processos novos.
Tem alguma Não, previsão já sobre isso? Não, haverá uma redistribuição dos processos, né, para essa futura vara, né. Na verdade, hoje eu já virtualmente hoje eu estou designado para auxiliar as varas criminais, né, as varas criminais do Foro Central de Campinas, ali na cidade judiciária. E virtualmente eu já faço as audiências e já estou trabalhando com isso. Isso foi importante, porque eu já, antes da instalação da vara, né, agora, vamos dizer, durante aproximadamente 3 meses, eu já tive contato ali com os diversos casos, e isso foi importante até para já perceber alguns problemas, né, que precisam ser, não vou dizer resolvidos, mas algumas questões que precisam ser melhoradas, né, com a instalação da vara. Alguns pontos importantes para melhorar, né. Então, isso foi fundamental. Então, quando houver a instalação, haverá uma redistribuição, como nós chamamos internamente, os processos que correm hoje pelas varas criminais, apesar de eu já estar fazendo isso, irão para a vara da violência doméstica, sem prejuízo dos novos, né? E também os processos do Foro Regional da Vila Mimosa também devem ir para, né, a vara nova. Tá? Você já vai começar com um volume considerável. Já. Cláudia? Só agradecer a presença também da Fabiana Oliveira, que é assessora do vereador Pedro Tourinho. Obrigada pela presença, Fabiana. Cláudia, por gentileza. Meu nome é Cláudia, sou da minha Campinas. A minha dúvida, doutora, é mais em relação como que é no dia a dia da vara, como é que isso funciona mesmo. Por exemplo, quando a gente estava falando da vara especializada em violência doméstica, a gente sabe que é um processo que vai agilizar, né, todos os processos de violência contra as mulheres na cidade, mas um pouco além dessa esfera só do judiciário, de julgamento de processo e tal, a gente debateu bastante que a vara ela é importante também para dar esse salto de conscientizar, como o doutor acabou de dizer, de levar esse debate para a sociedade, de atuar numa política pública que seja mais ampla. E a gente sabe que a violência ela é complexa, né? Esse tipo de violência é muito complexa e que deveria ter uma integralidade com vários órgãos e outros serviços, né? Desde da prevenção, essa violência, da reeducação, da assistência psicológica, social, familiar, que essa mulher vai precisar. No dia a dia, como que isso funciona? Como que é essa integralidade dos serviços de acolhimento às mulheres na cidade e a vara? Porque muito se fala que tem que ser multidisciplinar, né, que é importante que haja esse serviço, esse trabalho, mas eu não consigo visualizar, não sou da área, como que isso se aplica no dia a dia, dentro desses fluxos que vocês vão criar, como que o senhor visualiza isso no dia a dia, para a gente poder ter uma noção do que é e qual que vai ser os benefícios que a cidade vai ter, além da agilidade nos processos, com a instalação de uma vara especializada em violência doméstica. Eu acho que, além do trâmite processual, que, na verdade, quando chega nessa fase de processo, né, é que já houve uma agressão, ou supostamente houve uma agressão, né, que vai ser apurada no processo, se existiu ou não, e se ocorreu, haverá uma condenação, sem prejuízo da aplicação das chamadas medidas protetivas, né, que essas já vêm logo no início, né, logo quando registrada a ocorrência. Mas eu acho que, para além dos trabalhos aí judiciais, né, que são trabalhos, vamos dizer, já numa linha repressiva, né, o principal ponto a se considerar é um trabalho preventivo, de conscientização e de prevenção junto aos organismos aqui de Campinas, né. É claro que, como eu disse, se houver configurada aí uma agressão, uma violência no processo, certamente o sujeito será condenado e sofrerá aí, sentirá aí na pele o que praticou.
Agora, me parece que mais importante do que isso é existir esse trabalho preventivo, para que não haja agressão, né? Eu não posso conceber que ainda hoje esse tipo de coisa ainda aconteça em números assim muito altos, né? Não são poucos casos aí. Basta ver a rotina de audiências e de número de processos, né, no fórum, que já se percebe que o número é elevado, né? Então, além da conscientização da própria mulher de comunicar, de procurar, né, a delegacia de polícia e os órgãos aí de apoio, né, nessa situação, deve haver também, além disso, uma conscientização em relação ao agressor, né, ou aquele que possa cometê-la, justamente para que perceba a evolução, né, da sociedade, a evolução do próprio ser humano. Então, a minha ideia é poder colaborar, né, nesse sentido, junto aqui com a vereadora Mariana Conte, né? Por isso fiz questão de vir aqui também. Até peço desculpas, aí tive que, em outras ocasiões, declinado o convite por outros compromissos já agendados. Mas eu acho que o principal caminho é esse, o caminho da prevenção, vamos dizer assim, né? O processo judicial é um processo que reflete o passado. E o passado, nesse caso, é uma agressão ou uma suposta agressão já ocorrida, né? Claro que isso no processo irá se apurar se houve ou não, mas há pelo menos indícios de que ocorreu uma agressão à mulher, e eu acho que é isso que tem que ser combatido. Eu não quero aqui com esse discurso dizer, não, vou me furtar ao meu trabalho, né? Mas o trabalho da vara judicial, como eu disse, é um trabalho voltado para o passado. Então, para o passado aí é uma grande possibilidade de ter ocorrido uma agressão no âmbito doméstico e familiar. Então, se nós pudermos evitar isso, conscientizar, né, toda a sociedade, né, desse mal, nós vamos dar um passo muito grande na busca aí de uma evolução do próprio ser humano e da proteção, da efetiva proteção aí das mulheres em situação de risco aí doméstico. Não sei se atendi aí respondi a sua pergunta, mas eu acho que esse é o caminho. Só comentar uma questão sobre essa questão dos fluxos. Doutor, eu acho que é importante, até numa reunião que nós fizemos, que estava o doutor Cláudio, representando o Tribunal de Justiça, a secretária Eliane Juscelane e a secretária de assistência, a Jane, a doutora Jane Valente, que então é da secretária de assistência, a gente até conversou da importância da gente criar um GT para discutir os fluxos. E aí eu acredito que isso vai ser um passo importante, né? Porque que a gente possa fazer isso de forma articulada para que a gente estabeleça esse diálogo muito próximo entre a vara especializada, a Delegacia da Mulher, o CEAMO, a Casa Abrigo e todos os serviços na cidade. Então, eu acredito que, assim, na medida que a vara for instalada, eu acho que é importante que a gente faça esse GT, para que a gente estabeleça esse fluxo e a gente pense procedimentos para que a gente tenha um conhecimento geral, né, que todos os serviços e todo mundo que trabalha com mulheres, que a gente possa aí criar esse panorama de como funcionar. E aí, nessa forma, a gente possa, inclusive, auxiliar mutuamente o trabalho de cada órgão.
Além disso, eu apresentei um projeto que cria o Programa Integrado de Combate à Violência contra a Mulher. E eu acredito que uma das grandes questões para esse próximo período é que a gente precisa de previsão orçamentária, a gente precisa de investimento no combate à violência. Porque a gente tem inúmeras leis. A Lei Maria da Penha é considerada uma das melhores leis do mundo no combate à violência. Aqui em Campinas, nós temos diversas leis, muitas leis. Então, a gente não tem o problema de falta de lei. O problema é a lei sair do papel. O problema é que a lei não vire letra morta. Então, a gente precisa de investimento em políticas de combate à violência. Isso significa investimento para aumentar a rede de serviços, contratação de mais profissionais. Precisamos de investimento em coisas muito simples, como, por exemplo, publicidade. Eu acredito que, se a gente fizesse uma política de publicidade dos diversos órgãos, né, tanto da vara, do CEAMO, das delegacias, isso ajudaria muitas mulheres a saberem como proceder. E isso é uma política que ela não é uma política que não representa nem tanto custo, porque, por exemplo, se a gente tivesse divulgação do 180, do CEAMO, da vara especializada em cada ônibus da cidade, por exemplo, isso já daria um salto de qualidade no conhecimento das mulheres da rede de suporte que ela tem. Então, isso é uma política que nós temos que construir. Eu acredito que é fundamental que a gente apresente isso. Eu apresentei isso na lei orçamentária de 2017, que é a lei que é, na verdade, de 2018, mas que foi aprovada em 2017. Vou apresentar novamente essa previsão orçamentária, porque a gente precisa que a vida das mulheres seja prioridade e, para tanto, a gente precisa de orçamento e de verba para que essas políticas sejam concretizadas. Então, eu acredito que esse é um passo fundamental para que a gente possa proteger a vida das mulheres. Claro. Eu compreendo aí que os organismos não podem trabalhar de forma atomizada, né? Isolada, né? Então, é importante aí que haja um trabalho em conjunto, né? Porque, senão, às vezes, alguém faz uma coisa, outra pessoa faz exatamente o contrário, e aí não se chega num consenso, né, de qual é a melhor política aí para combate à violência doméstica contra a mulher. Então, concordo com a senhora aí também que o investimento também é importante aí na área, para que, inclusive, para a conscientização, né, para a própria conscientização de todos. Né? Sem dúvida alguma, aí há uma necessidade de ampla divulgação aí. Oi, queria colocar uma questão também. Bom dia, meu nome é Diana, eu sou do coletivo feminista Rosa Lilás. Até, antes de colocar a questão, queria fazer uma referência à fala do Dr. Fábio, né, com relação aos anseios, né? Eu acho que os anseios das mulheres de Campinas, dos coletivos da cidade que estavam junto nessa batalha aí pela conquista da vara, eu acho que eles são, ao mesmo tempo, muito grandes e muito básicos, né? Porque é o anseio das mulheres poderem ter uma vida digna, viver sem violência e ter o apoio do Estado, né, nessa batalha. Enquanto o senhor estava colocando algumas questões, me veio na minha cabeça um ponto que é sempre muito debatido dentro do movimento de mulheres, quando a gente vai pensar a necessidade das políticas públicas, os que existe, o que, na prática, as mulheres conseguem acessar, que, muitas vezes, até os espaços que deveriam ser de acolhimento, de combate à violência, acabam se tornando espaços mais um espaço de violência institucional, né? O caso que a gente tem, por exemplo, de relatos na Delegacia da Mulher, que as mulheres têm dificuldade de prestar uma queixa ou várias coisas nesse sentido.
E daí, quando o senhor coloca que uma questão fundamental é a prevenção, a conscientização da sociedade, uma coisa que vem muito na cabeça é como que vai se dar esse processo no próprio corpo de funcionários ali da vara, nessa questão que até acho que com a criação da Lei Maria da Penha, traz isso com mais força para o debate, de que a ideia de a violência doméstica e familiar ela não é diferente só porque ela acontece dentro de casa, mas ela tem uma série de questões que são diferentes, seja as relações de gênero, as desigualdades, a situação que a vítima de violência se encontra. Então, essa sensibilidade de como entende, até para a prevenção, ela é importante. E está sendo pensado alguma coisa no sentido da formação desses funcionários que vão estar junto no dia a dia ali da construção da vara, e como que está sendo pensado um pouco isso. Uhum. É claro que, como órgão do judiciário, há necessidade de se manter a imparcialidade, né? Nos casos que vêm em debate, né? Até porque o acusado também tem direito aí, inclusive a sua presunção de inocência. Mas em termos de orientação, né? Lógico que não vou me furtar a orientar os funcionários caso haja uma procura da mulher vítima, ou supostamente vítima de uma agressão, a ser informada do que pode procurar, do que pode buscar na defesa, né, dos seus direitos e na busca aí de orientação, até também não só, até muitas vezes até para toda a família, né? Quanto à questão de alguns órgãos aí da dificuldade de alguns órgãos aí do poder público para atendimento, né? Infelizmente, a realidade aí por conta de falta de investimentos, né, é presente, né? Isso gera dificuldades aí para um atendimento por alguns órgãos públicos aí que, aliás, eu acho que uma batalha aí que poderíamos abraçar aí é justamente tentar trazer melhores condições de trabalho e para certos órgãos públicos, a fim de melhorar, porque, por exemplo, na própria vara da violência doméstica, ela vai começar com, como eu disse, um corpo reduzido de funcionários. Não vamos todos nos empenhar para fazer o melhor trabalho, mas eu já vejo isso no âmbito do judiciário e percebo também em outras instituições, né, que há, em algumas situações, um problema de falta de material humano mesmo, né, para vencer a incrível quantidade de casos a serem verificados, né? Eu acho que isso é um ponto que devemos aí lutar aí para poder melhorar em todos os aspectos, né? Paralelamente aí a questão preventiva aí, que me parece essencial, porque existe um número elevado de casos hoje. Porque, infelizmente, há ainda, né, como eu disse, ainda no século XXI, esse tipo de situação que não deveria existir, né? Então, o que acontece? Hoje os escaninhos de delegacias, escaninhos do próprio fórum, ainda estão abarrotados aí de processos, apesar de que escaninho hoje é um termo um pouco antiquado, porque os processos agora serão digitais, né?
já são digitais e tendem a acabar os processos físicos. Mas, enfim, os bits aí, ou bytes dos computadores também ainda estão sobrecarregados por conta aí de um elevado número de casos. E qual que é a origem disso, né? A origem é que, infelizmente, ainda ocorre esse tipo de agressão ainda hoje, né? No mundo ideal, né? No mundo ideal, a vara da violência doméstica talvez não devesse existir, né? Porque não existiria agressão à mulher no âmbito doméstico e familiar, né? Mas é lógico que isso talvez, espero que não seja uma utopia, né? Espero que a gente consiga chegar nesse ponto muito rapidamente. Mas hoje a realidade é que existe uma dificuldade de trabalho por parte dos órgãos públicos, né? E certamente haverá alguma dificuldade também no âmbito do judiciário, que vamos tentar enfrentar a todo custo, né? Em razão de falta de próprio material humano. Pessoas para poderem, funcionários públicos que possam trabalhar e dar vazão a esse infeliz, incrível volume de casos ainda. Isso que me parece que ainda, como disse a vereadora Mariana, ainda há uma certa demanda reprimida, né? Por falta de conscientização, né? Mas me parece que, então, são duas frentes aí, ou pelo menos duas frentes aí de atuação aí importantes aí, né? A frente preventiva e o aparelhamento adequado dos órgãos para também o combate e a repressão às situações verificadas. Não sei se fui claro, espero poder ter respondido aí. Tem uma pergunta que veio da Clarissa Loureiro. A Clarissa também é do Conselho dos Direitos da Mulher de Campinas, e ela mandou uma pergunta pelo site da Câmara, que ela pergunta sobre o número de casos de violência doméstica em Campinas. O último levantamento que eu tive, isso é 2016, eu não sei se existe, se o Dr. Fábio já tem alguma ideia sobre esse caso, esse número, e digamos assim, um mapa dos casos e dos processos baseados na Lei Maria da Penha. Eu acredito que isso também é importante, doutor, a gente manter o diálogo sobre a codificação, porque a elaboração de estatísticas é sempre um problema quando se toca na questão da violência doméstica. A elaboração de estatística é fundamental para formular política pública, inclusive para justificar a demanda, porque muitas vezes nós fazemos os pedidos de contratação de material humano, né, contratação de funcionários, de investimento, e muitas vezes o retorno não tem demanda. Só que essa demanda não é que ela não existe, é que a demanda ela não aparece. Então, a gente verificar a demanda, ela é uma questão fundamental. Esse debate, acho que a gente vai ter que atuar sempre muito conjuntamente sobre essa questão do levantamento estatístico, sobre os números, para a gente ir acompanhando, digamos assim, ao longo do tempo, a evolução aí do trabalho da vara, da delegacia, dos órgãos dos serviços aqui em Campinas. Na verdade, ela faz duas questões. Uma é essa questão sobre os números, e a segunda é sobre as leis de Campinas, de proteção à violência, como melhorar. Eu não sei se o doutor já tem conhecimento da legislação específica de Campinas, mas assim, é uma coisa que a gente pode, inclusive, estar discutindo. Se o doutor tiver alguma ideia, alguma sugestão também, né, assim como todas as mulheres aqui presentes, assim como os munícipes também, é interessante que a gente pode estar encaminhando aqui via Comissão da Mulher. O nome dela é Clarissa, né? Clarissa. Bom, bom dia, Clarissa. Agradeço aí as perguntas enviadas. Bom, com relação aos números, justamente a noção exata do número de feitos, eu digo inquéritos policiais em andamento e processos judiciais em andamento, né? Eu só vou conseguir
ter justamente quando instalar a vara, porque aí os processos serão redistribuídos para a vara da violência doméstica, e aí se poderá ter exatamente a noção da quantidade exata aí de casos. Né? Hoje, esses processos estão distribuídos pelas varas criminais e pelas varas da Vila Mimosa, do Foro da Vila Mimosa. Então, é difícil estimar, justamente porque só aqui no Foro Central são 6 varas criminais, né? Mas há uma estimativa de que hoje, isso eu falo, é um número aí estimado, então peço que entendam aí se houver uma variação, porque também é o que me foi passado, de aproximadamente 7 mil casos, entre inquéritos policiais e processos judiciais, tá? Mas ressalvo que esse número exato, ou muito próximo do exato, será conseguido justamente com a instalação da vara, que, aliás, até por esse motivo é importante a instalação também, né, para se saber exatamente quantos casos tem, porque hoje eles acabam ficando diluídos entre os outros processos criminais e os outros inquéritos policiais aí, de outros crimes aí, que obviamente também tem que ser apreciados, analisados e combatidos aí, né? Com relação à segunda questão, né, de conhecimento dos regramentos aqui locais, né, confesso que alguns detalhes aqui eu preciso me inteirar mais, né, porque a legislação municipal é sempre mais difícil de ter conhecimento já inicial, né? Aquele brocardo lá do juiz, o juiz conhece o direito, né? Iuria Novit Curia, com a quantidade de legislação que nós temos no país, está se tornando cada vez menos real, né? Recentemente, né, acredito que todos saibam aqui, né, semana passada, se não me engano, foi publicada uma nova lei federal, tornando crime o descumprimento de medidas protetivas, né? Sem prejuízo de outras sanções, aí, como prisão preventiva e fortalecimento das medidas protetivas já impostas, né? Então, nós temos aí mais uma norma aí para fortalecer o combate à violência doméstica contra a mulher. Aqui, antes da reunião, quanto à legislação local, eu estava até falando aqui para a vereadora Mariana, de uma norma aqui de 2007 do município de Campinas, que me parece muito interessante. Deixa eu buscar aqui o número aqui no meu celular. Ali, 13.197. Quem me mandou, até agradeço aí também a doutora Thaís Cremasco. Nós tivemos uma reunião e ela é uma pessoa que conversou comigo aí um mês passado, 45 dias atrás, e muito interessada aí nessas questões aí envolvendo, né, o combate à violência da mulher no âmbito doméstico. E aqui uma questão interessante que me parece que é importante aqui talvez implementar, é esse auxílio moradia para mulheres vítimas de violência de gênero. Está aqui no artigo 6º, né, estabelecendo aqui uma possibilidade, violência de gênero com risco de morte, que após a cessação do risco e impossibilitada o retorno ao lar e à família extensa, que a prestação pelo município de um auxílio moradia por 6 meses para a mulher vítima aí desse tipo de violência. Então, é um dado aqui que já posso trazer, que me parece interessante aqui, a possibilidade de implementação dessa bolsa aqui, desse programa, como uma ajuda realmente a mulher nessa condição aí, né? E fico à disposição aí para a vereadora Mariana com a ajuda de Vossa Excelência aí também poder me inteirar de outras
outras normas aí locais que contribuam aí para a questão aí. Espero poder, senhora Clarice, aí ter também atendido aí a sua resposta, sua pergunta. Doutor, tem uma outra questão, um serviço muito importante aqui na cidade, que é o programa Guarda Amigo da Mulher, que é um programa que acompanha as medidas protetivas. É um programa da Guarda Municipal. A Elza aqui, que é coordenadora da mulher também, né, tem feito um trabalho junto à Guarda para esse serviço. Foi baseado naquela Patrulha Maria da Penha, né, que tem em outros âmbitos também. E em 2017, no primeiro semestre, eu visitei o programa, eu achei um programa muito interessante, mas, na época, tinham 28 medidas protetivas sendo acompanhadas. Então, era muito baixo, né? Era um número muito baixo de medidas protetivas sendo acompanhadas. Eu acredito que teve algum esforço, né, da Coordenadoria da Mulher no sentido de integrar com o Tribunal de Justiça e com as varas, e eu acredito que esse talvez seja um dos grandes desafios agora com a redistribuição e com a vara especializada, da gente conseguir fazer essa articulação entre a vara especializada, né, as medidas protetivas e o acompanhamento da Guarda Municipal, que tem feito aí, né, feito treinamento com os guardas, para que a gente possa ter esse acompanhamento, para que essa legislação, né, que torna crime o descumprimento de medida protetiva, para que a gente tenha, de fato, aí uma efetividade no cumprimento das medidas. Eu estava, desculpe, até a senhora estava falando, eu estava olhando aqui no celular, mas é porque estava procurando aqui. Isso aqui foi me passado pela doutora Thaís, que é juíza aqui também, agradecê-la também aqui. E eu achei muito interessante uma coisa que nós podemos pensar aqui, é uma parceria aqui, no caso do município de Sorocaba, com a delegacia, que fez um aplicativo para celular, né? Pelos técnicos da prefeitura de lá de Sorocaba, né? É uma espécie de aplicativo para como se fosse um botão do pânico, né? Então me parece que é algo que a gente poderia pensar aqui para um futuro próximo aqui, para evitar, né, possíveis situações de violência aí, né? Porque às vezes a medida protetiva, né, ela é deferida, né? E eu pretendo tornar mais célere esse deferimento, essa apreciação de deferimento com a instalação da vara. Mas às vezes a medida protetiva, o papel não vai impedir, infelizmente, que a agressão venha a ocorrer. Lógico, tem todas as consequências, mas, como eu digo, não adianta a gente, eu vou fazer uma expressão aqui antiga, chorar o leite derramado, né? Não adianta a gente depois tentar reparar situações que, às vezes, levam até a morte, infelizmente, da vítima. Então, me parece muito interessante aqui esse trabalho, né, que pode, eu acho, que ser implantado. Não sei se o custo disso é muito elevado, me parece que não, porque hoje todo mundo tem um celular, só a feitura de um aplicativo aí que possa aí, impedir aí descumprimentos de medidas e evitar realmente que a mulher, a vítima, venha a sofrer uma agressão, mormente quando já deferidas medidas no intuito de protegê-la, né? Então, acho que é uma situação também, um ponto aí que a gente poderíamos pensar, né, e tentar implementar. Aí temos que ver a viabilidade. Estou falando aqui sem grande conhecimento, né? Mas me pareceu muito interessante. É algo que pode ter um resultado efetivo para evitar realmente um mal maior, né? Posso falar um pouquinho? Queria aproveitar esse momento, se
uma troca, né, das informações, para o doutor poder se apropriando também das ações que acontecem no município, a forma como a gente tenta, então, interagir com todas as esferas, inclusive com o Poder Judiciário. Em relação às medidas protetivas, quando foi colocado, né, foi aprovado o programa do Guarda Amigo da Mulher, nós tivemos uma conversa com os juízes das varas criminais, para que nós pudéssemos ser informados das medidas protetivas que foram concedidas, porque a nossa maior dificuldade são essas mulheres, justamente como a gente tem falado, que não conhecem os serviços, não sabem quais são os equipamentos que podem auxiliá-las e não sabem o que fazer quando recebem uma medida protetiva. Então, os juízes encaminham, tanto para o programa da Guarda, quanto para o CEAMO, por e-mail, as medidas protetivas que foram concedidas, e nós temos o cuidado de entrar em contato com cada uma dessas mulheres que foram beneficiadas com a medida, para explicar para elas, né, quais são os serviços que ela tem à disposição, tanto o CEAMO quanto o SOS, a questão da necessidade, de uma eventualidade de serem encaminhadas para a casa-abrigo, e a inserção delas no programa da Guarda. Então, a gente conversa para que elas façam uma avaliação de risco, colocamos o serviço à disposição para acompanhamento psicossocial, a parte da orientação jurídica também. Então, é uma forma que essas mulheres sejam acompanhadas e, se forem inseridas no programa da Guarda, para garantir uma maior efetividade, né, no cumprimento das medidas. O programa da Guarda tem sido bastante interessante, tem funcionado. Nós tivemos, em 1 ano e meio que está em funcionamento, 8 prisões em flagrante por descumprimento de medida. Então, acho que é um dado bastante importante. As mulheres realmente têm se sentido mais seguras, elas fazem um termo de adesão ao programa e, quando elas acham, então, avaliam que não estão mais em situação de risco, ao desligamento. Da mesma forma, tem sido feito, em parceria com as 2 delegacias, as delegadas fazem uma avaliação dos casos mais graves, né, que chegam para registro de boletim de ocorrência, assim como os casos reincidentes, e encaminham as cópias desses boletins de ocorrência para o nosso serviço, para que, então, a equipe técnica possa entrar em contato com essas mulheres, dizer sobre o serviço, perguntar se ela está precisando de alguma ajuda, de alguma orientação. Então, justamente para fazer com que essas mulheres que fazem diversos boletins de ocorrência, mas que muitas vezes não representam, ou que esses boletins não viram inquéritos policiais, como elas fazerem para seguir e, principalmente, como fortalecê-las, para que elas não desistam no meio do caminho. O processo, né, do combate à violência, do enfrentamento à violência, é um processo extremamente desgastante para a mulher, né, por conta da relação afetiva, da questão econômica, da questão dos filhos, do desgaste, do tempo. Claro. Então, elas precisam ter apoio, seja da rede familiar, dos serviços, da comunidade, para que elas possam enfrentar esse longo processo até que ele possa se findar. Então, acho que são ações importantes que a gente tem percebido que, com isso, muitas mulheres que provavelmente não teriam acesso, teriam que resolver e dar conta disso tudo sozinha, têm tido apoio. E outra coisa importante, voltando na questão da prevenção, que o doutor estava falando, a gente reconhece a importância que os coletivos e os movimentos sociais têm nesse papel da prevenção, né? Aqui em Campinas, nós temos diversos movimentos feministas e organizações que atuam diretamente na comunidade para que essas mulheres sejam acolhidas, para fortalecer, e é muito relevante o trabalho que cada um deles faz. E, pensando justamente na questão da prevenção, da orientação de forma correta, nós temos muitos fluxos, a questão da violência é uma questão muito delicada, existem especificidades que devem ser tratadas, né, na questão de colocar a mulher, talvez, num risco maior por uma informação equivocada. Então, a gente toma bastante cuidado, principalmente com a questão da segurança, enfim, dessa mulher que está em situação de violência. E, pensando nisso, aí eu já queria aproveitar o espaço. Mariana, se me der licença, tem vários representantes de movimentos, né, de coletivos aqui. Nós pensamos, o CEAMO estará com uma atividade específica para representantes dos movimentos sociais no mês de maio, na semana do dia 7 ao dia 11 de maio, oferecendo para que representantes dos coletivos possam acompanhar a rotina do nosso serviço durante uma semana,
o nosso intuito é fazer com que elas possam reproduzir isso nas comunidades, né? Então, como é feito o acolhimento, como é a orientação psicossocial, a parte da orientação jurídica, o acompanhamento que nós fazemos com essas mulheres na delegacia, em audiências, principalmente audiências de conciliação, onde a gente entende a fragilidade da mulher. Então, nós acompanhamos para que ela se sinta mais segura e seja orientada de forma adequada. Então, nós estaremos abrindo o serviço para receber as representantes dos movimentos. Tem um link para inscrição. Depois, se alguém tiver interesse, a gente pode encaminhar por e-mail ou pelo WhatsApp. E pensando sempre no trabalho preventivo, né, como nós podemos ampliar o acesso à informação, que é bastante importante e que falta muito para a nossa sociedade. Tá bom? Era só um comentário. Obrigada. Não, claro, Vou passar para a Ana Cláudia. Bom dia. Eu sou a Ana Cláudia, eu atuo na Casa Abrigo da Mulher, que é aqui da Prefeitura, e vim aqui numa expectativa mesmo de poder fazer um melhor trabalho para quem está lá, porque a mulher que vai para o abrigo é aquela que está em risco iminente de morte. Então, eu já estou com a mulher que está totalmente fragilizada. E uma das coisas que a gente tem muita dificuldade é que a medida protetiva dela saia rápido, mesmo ela estando protegida, a família não está, porque o homem que, quando a mulher sai de casa, ele é a primeira pessoa que ele vai na casa da mãe, na casa dos parentes, e aí deixa toda a família desprotegida. E ela também, porque se ela precisar de um socorro médico, muitos homens vão atrás dela nesses lugares. Então, uma coisa que demora um pouco quando a mulher está indo para o abrigo ainda é a medida protetiva. E também a questão da separação, que muitas decidem ali que vão separar, a gente manda para a defensoria, mas é um caminho muito longo, e muitas vezes a mulher vai embora porque ela tem um prazo para ficar dentro do abrigo e não foi resolvida essa questão. E aí acaba que ela não tem como sair do abrigo muitas vezes, a gente acaba ficando um pouco mais com elas, porque tem casos gravíssimos, casos onde o homem é realmente, desculpa da palavra, um psicopata, pronto a matá-la em qualquer momento, e nós nos deparamos com uma morosidade desse processo. Ou seja, ela precisa da pensão para poder cuidar dos filhos que estão com ela dentro do abrigo, para poder recomeçar. Ela precisa da separação, ela precisa da guarda dessa criança, e muitas vezes isso leva muito tempo. E a gente fica agoniada, angustiada, porque essas mulheres também não querem ficar acolhidas por muito tempo. Elas precisam dar conta da própria vida. E isso, assim, eu venho na expectativa mesmo de que esse processo possa ser um pouco mais agilizado, onde elas possam ter, pelo menos as mulheres que estão dentro do abrigo, possam ser atendidas com mais rapidez, né? Esse fluxo, quando falou do GT, eu acho importantíssimo, porque esse fluxo faz com que agilize mesmo os casos, pelo menos das mulheres que se encontram fora da sua casa, precisam recomeçar a vida. Outra coisa, doutor, nós já temos o auxílio moradia para a mulher que está dentro do abrigo. A mulher que está em risco iminente de morte, ela já é atendida. Não são todas que precisam, é avaliado cada caso. Ótimo. E elas recebem esse auxílio pela prefeitura mesmo, durante 6 meses, renováveis por mais 6 meses. Ou seja, ela tem 1 ano de cobertura de um auxílio para alugar um espaço para ela e recomeçar. Que bom. Então, é só para deixar ciente. Tá certo. Essa é a minha expectativa. Eu vou falar aqui. Bom, primeiro, eu gostaria de parabenizar. Já tive algum contato com alguns casos lá que teve na Casa Abrigo. Aliás, nesse primeiro contato aqui, gostaria de parabenizar aqui todos os organismos envolvidos aqui. Já sinto aqui uma forte participação aí de todos, um forte interesse aí do bem, né? Então, de minha parte, gostaria de parabenizar todas as pessoas envolvidas, os organismos envolvidos aí pelos trabalhos desempenhados, né? É importante isso, porque eu já trabalhei em outras cidades. Eu, logicamente, não vou citar aqui, não vou citar o nome de nenhuma, né? Mas por questões éticas, mas eu já trabalhei em algumas cidades, outras empenhadas também, mas algumas que, infelizmente, não se preocupavam aí com a questão, né? E a participação da sociedade, não só da questão da violência doméstica, mas de todas as questões que afligem aí a sociedade, é fundamental para a gente poder conseguir resolver os nossos problemas, né? Então, parabéns aí a todos os envolvidos, a senhora, a todas as pessoas aqui, pelo empenho e dedicação.
Com relação ao que a senhora falou especificamente, bom, o que eu posso dizer assim, existe um problema no judiciário, aliás, em todos os órgãos públicos, mas no judiciário em particular, que é um problema de competência, né? Eu não posso responder pela competência que não é minha, né? De minha parte, que é a questão das medidas protetivas, né? Eu vou me empenhar para que elas sejam aplicadas, né? Sejam, se o caso, sejam deferidas com a maior celeridade possível. Isso, logo que cheguei aqui, percebi essa necessidade, né? Com relação a outros pontos que a senhora comentou, há necessidade de conversa com outros órgãos. Em especial, me parece a Defensoria Pública aí, né? Nessas situações aí de necessidade de ajuizamento de uma demanda, porque existe uma distinção aí, não sei se é de conhecimento da senhora, né? Existe o aspecto aí da violência doméstica, que é da competência da futura vara da violência, da qual serei titular, né? Sou titular, assim que instalada, né? Estarei à frente efetivamente. E existem as competências aí das questões familiares, que, aliás, essas dependem muitas vezes, a pessoa interessada depende eu já fui de vara de família, então eu falo isso com tranquilidade. Depende de um profissional, de um advogado, para fazer o pedido, ou do defensor público, né? E aí eu não posso responder pelo trabalho deles, né? Mas eu acho que há necessidade aí de uma conversa para verificar quais são os problemas aí que têm ocorrido, né? Enfim. Agora, no que diz respeito à competência da vara de violência doméstica, em especial das medidas protetivas, logo que cheguei já vi essa necessidade de se preocupar e melhorar isso, né? Então, é um dos pontos iniciais assim a serem verificados e melhorados quando da instalação aí da vara, né? Bom, é isso que eu tinha que passar para a senhora. Tá? Doutor, eu acredito que isso que o senhor coloca, ele é fundamental, né? Aproveitando aí o gancho da Ana, para nós aqui em Campinas, um dos grandes desafios daqui para frente vai ser a instalação de um defensor ou de uma defensora vocacionada, designada, especializada em violência doméstica. E eu acredito que a instalação da vara vai expor essa demanda, né? Porque, de fato, a gente precisa disso para ter celeridade, para ser especializado, para olhar as diversas, enfim, a complexidade do que é uma situação de violência doméstica contra a mulher. A gente fez uma solicitação formal para o Conselho Superior da Defensoria Pública. Essa questão apareceu também na conferência interna da Defensoria Pública. Pessoas lá, né, funcionárias, psicólogas, pessoas da Defensoria têm defendido essa questão, e eu acredito que esse é um debate que nós temos que fazer junto à Defensoria Pública para instalar aqui em Campinas uma defensora ou um defensor vocacionado em violência doméstica e familiar. Além disso, eu acredito que essa questão, né, das competências, eu acho que vai ser muito importante, porque a gente vai precisar, eu até comentei com o doutor Torrano, da gente, em algum momento, fazer um debate com os juízes da vara da família, porque eu acredito que a gente vai ter que ter a gente conseguir aproximar essa discussão, né? Porque a violência, como ela acontece dentro de casa, você não consegue separar o que é a violência na família das decisões da família, né? Então, para a gente, assim, nós que ouvimos relatos, que lidamos com mulheres que sofrem violência e a todo momento recebemos uma série de reclamações mesmo, né? Para a gente, essa questão da separação das competências, né, da civil e criminal, e esse isolamento estanque, ele é muito delicado na vida da mulher, claro, porque são processos que eles acontecem dentro da família. Então, a decisão relacionada à família, ela tem que estar articulado com as decisões, claro, de forma a proteger. Talvez eu
tenha sido muito técnico e não tenha sido tão claro, mas é evidente que tem que haver uma comunicação, né? E, na medida do possível, agilizar, né, todas os pontos aí que devem ser apreciados e as medidas que devem ser tomadas, tanto na competência da vara da família ou na competência da vara da violência doméstica, né? Sem dúvida alguma, essa comunicação já hoje talvez precise ser melhorada, né? Mas aí não depende também, muitas vezes, só no âmbito interno, né, do Poder Judiciário, né? Muitas vezes depende, por exemplo, da atuação de outros sujeitos do processo, né? A Defensoria Pública, né? A atuação da Defensoria Pública. Não estou aqui, deixar claro aqui que não estou criticando, até porque tenho pouco contato, né? E tenho pouco tempo aqui trabalhando aqui na comarca, né? aqui na cidade de Campinas. Mas, enfim, é importante essa atuação dos outros sujeitos do processo, né? Claro, respeitado a convicção de cada um, né? Respeitada a convicção de cada um, mas uma atuação dos sujeitos do processo mais casada, sem dúvida, vai trazer mais celeridade em todos os pontos necessários, né? Então, do judiciário, da advocacia, da Defensoria Pública em particular, do Ministério Público, né? Porque, né, há uma interdependência, vamos chamar assim, né, de todos esses atores de um processo, né? E aí processo eu falo em sentido amplo, aí não só o processo de violência doméstica e familiar. Então, quanto melhor a relação e quanto mais você mais próxima a comunicação, volto a dizer, respeitadas as convicções de todos os profissionais, né? Sem dúvida alguma, haverá um aprimoramento aí dos trabalhos direcionados ao combate à violência doméstica e às questões aí periféricas, e periféricas eu falo não no sentido de diminuí-las, mas tomando como centro a violência doméstica, apenas isso, né? Essas outras questões aí que eu chamei aqui de periféricas, né? Mas, obviamente, também tão importantes quanto a própria violência em si, né, serem aprimoradas. Doutor Fábio, é só mais uma questão que eu gostaria de mencionar também, que é uma questão muito importante que nós recebemos todos os momentos, que é mulheres que sofrem preconceito nos próprios serviços. Isso acontece muito, nós recebemos muito, porque as mulheres são diferenciadas. Então, nós temos muito relatos de mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres em situação de rua, mulheres trans, que muitas vezes, pelo preconceito mesmo, no sentido mais original da palavra, o preconceito, o conceito antes do conhecimento, sofrem discriminação nos serviços, né? Porque a gente, infelizmente, a gente vive uma sociedade que essas são questões ainda que não estão resolvidas, e isso aparece também nos órgãos do Estado. Eu acredito que um desafio vai ser muito importante a gente estabelecer um diálogo, né, com os profissionais, para que a gente consiga ter um acolhimento e que essas mulheres sejam atendidas e acolhidas nas suas diferentes perspectivas, nas suas diferenças, e que a gente consiga aí avançar no sentido de que a gente não tenha reprodução, né, dessas discriminações, né, porque a gente sabe que essa é uma sociedade que está muito sujeita a esse tipo de questão. Eu acredito que essa vai ser uma questão muito importante para a gente, para que a gente possa garantir aí, né, não apenas, né, na verdade, isso é um desafio para todos os serviços, né, todos os serviços, todos os órgãos públicos, da gente conseguir superar essas questões. Eu até que eu gostaria de dizer aqui que eu sempre, durante toda a minha vida, fui um combatente aí do preconceito, da generalização covarde, que para mim a generalização sempre para mim leva à covardia, porque você trata todas as pessoas igual,
critica todos, mas, ao mesmo tempo, não especifica, né? E aí, lógico, a gente sabe que existem pessoas boas e pessoas ruins em todas as áreas, né? Então, eu acho muito errado. Sempre combati, procurei combater o preconceito. Gostaria de deixar um registrado aqui, uma coisa que me orgulho. Eu venho de família de classe média baixa, tá? E apesar aqui da minha cor de pele, a minha mãe é morena, minha avó era negra, meu avô era negro, por parte de mãe. Só que, tanto é que meus irmãos não têm pele mais morena e olhos claros. E eu fiquei com a pele clara e olhos escuros, né? Mas porque meu pai, minha família do lado do meu pai é europeia, né? Tem origens europeias. Mas, enfim, entendo perfeitamente, né, essa situação, a situação da mulher, a situação dos negros ainda no Brasil, né, que, infelizmente, ainda há um preconceito. Aliás, infelizmente, isso, em relação à mulher, principalmente, para ficarmos aqui no nosso tema aqui, na Comissão da Mulher, a gente vê isso até em outros países, né? Em países avançados aí. Outro dia eu estava lendo uma reportagem aí sobre atores nos Estados Unidos, que as atrizes americanas, tão competentes quanto os atores, né, dos filmes lá, ganham bem menos, né? Houve aí recentemente, em cerimônias aí do Oscar, né? Inclusive, se não me engano, o ano passado, protestos, né, pela presença maciça de homens e pela discriminação até salarial, né, entre relação às mulheres, né? Então, infelizmente, o problema não é só nosso, né? Esse problema de preconceito ainda é presente aí, mesmo em países aí do chamado grupo desenvolvido, né, de países aí, né? Países europeus, nós vemos isso aí em eventos esportivos, às vezes, né, discriminação até do próprio jogador, né? Então, esse tipo de coisa eu gostaria de deixar registrado, que eu sempre me empenhei bastante dentro das minhas possibilidades, né? Como juiz, infelizmente, eu não posso, infelizmente ou felizmente, não sei, mas eu não posso ter nenhum viés político, né? Inclusive, isso é proibido pela própria Constituição, para manter a imparcialidade, né? Mas é um assunto que sempre me tocou bastante, né? Então, gostaria de deixar registrado isso, porque, às vezes, as pessoas não têm essa noção, né? Não me conhecem. Não estou querendo também jogar confete na minha cabeça, né? Mas eu gostaria de deixar registrado que sempre me preocupou muito, essa questão sempre foi objeto de muita preocupação de minha parte aí, e isso não é desde a minha formação, não é de hoje e nem de quando ingressei na magistratura. Eu acho que isso é muito importante aí também para a gente melhorar a nossa sociedade. Eu gostaria de anunciar a presença também da Márcia Monteiro, da Comissão de Violência Doméstica contra Criança e Adolescente, e da Silvana Groth, Centro de Referência Especializada de Assistência Social, o CREAS. Obrigada pela presença. Eu gostaria de fazer um agradecimento também ao Dr. Torres, que também foi uma pessoa que se empenhou bastante nesse processo de articulação pela instalação da vara. E abrir aqui, então, acho que para a gente ir finalizando, né, porque o Dr. Fábio também tem um compromisso agora, meio-dia, eu gostaria aqui de abrir para considerações, as últimas considerações da nossa reunião. E as outras inscrições? Ela? Pode falar. Tá. Bom dia a todas as companheiras, companheiros. Eu sou a Marcela Moreira, eu sou professora de Sociologia. Estive como vereadora nessa casa, e, inclusive, na época, nós ainda estávamos no processo, como tinha acabado de ser promulgado a Lei Maria da Penha, a gente estava no processo de divulgar a Lei Maria da Penha. E é preocupante a gente pensar, uma grande cidade como Campinas, a gente leva
de 2006 até 2018 para a gente ter a instalação da vara, para ver o quanto que é complexo essa questão da violência contra a mulher. Acho que tem muita coisa aqui para falar, mas eu acho que assim a gente tem que entender a complexidade da questão da violência contra a mulher, porque parece que a questão da violência contra a mulher sempre é algo menor, né? Por exemplo, a questão do tráfico, né? A postura do judiciário é de resolver o problema, né? E eu acho que fica muito claro isso da postura do judiciário de encarcerar, né? Tanto pobre, preto e favelado, né? Principalmente relacionado ao tráfico e principalmente ampliando o encarceramento de mulheres e mulheres negras, né? E o quanto que é difícil essa discussão, porque a gente avança e retrocede, avança e retrocede. O nosso atual governador, o Márcio França, acabou de dar uma declaração grotesca, falando que a PM não tem que se meter em briga de marido e mulher. E a gente fala, meu Deus, né? O governador Alckmin tentou fechar a DDM aqui em Campinas, a gente batalhou, fez ato, conseguimos garantir a DDM, ampliamos a DDM, e agora o governador em questão fala um absurdo desse. Nós tivemos, né, o senhor não pôde participar, mas foi um evento muito importante, lá no Salão Vermelho, onde a juíza e a defensora de São Paulo vieram falar um pouco da experiência, e eu acho que ficou muito claro que, na verdade, elas têm até um manual, mas muito foi a resolução na prática. Elas foram aprendendo na execução da implantação da vara lá na cidade de São Paulo, e foi uma atividade muito interessante, né? E aí, assim, algumas perguntas específicas que eu gostaria de fazer para o senhor. A questão da publicidade, se existe, porque assim, da prefeitura a gente pergunta para a prefeitura, mas se do judiciário, na instalação dessa vara, está previsto, por exemplo, verba publicitária para divulgar o trabalho da existência da vara especializada. E na questão, são várias perguntas aqui, então eu vou fazer todas elas. Então, primeiro, se tem verba para garantir a execução dessa publicidade, para falar do trabalho da vara, para as pessoas saberem, as mulheres saberem que a vara foi instalada. Outra coisa da questão do protocolo de fluxo, que a gente gostaria muito de uma parceria com o senhor, para cobrar da prefeitura, para que a prefeitura assente e a gente faça esse protocolo de fluxo. Porque, em uma grande medida, as ações elas estão avançando muito mais em diálogo com o judiciário do que em diálogo com a prefeitura. A prefeitura está tirando o corpo fora, né? Então, a gente gostaria de contar com o apoio do senhor para que o senhor chamasse, né, nós que participamos dos coletivos, a prefeitura, né, a Câmara de Vereadores, para assim, o senhor fosse assim, um protagonista nesse processo de chamar essa reunião, porque se depender da prefeitura, a gente não vai ter, a gente não vai sentar na mesa para pensar esse protocolo de fluxo. A gente está, assim, nos colocamos à disposição para fazer formação continuada com os profissionais que atenderão essas mulheres, né? Porque a gente precisa de uma formação continuada, porque são os trabalhadores na ponta que atenderão essas mulheres, e se eles não tiverem uma formação continuada, a vítima pode ser vítima novamente num atendimento inadequado. Uma outra coisa é a questão, assim, e aí eu gostaria de contar com a parceria do senhor cobrar que a Prefeitura Municipal de Campinas implemente o Centro de Ressocialização do Homem Agressor, que está previsto na Lei Maria da Penha e nós não temos no município. No ano passado, eu estive como candidata a prefeita na cidade, e a gente fez diálogo com diversos coletivos, inclusive com o SEAMO, e a gente obteve uma informação muito preciosa que, para a gente voltar o trabalho do SEAMA, ter os mesmos números de profissionais que tinham no passado, porque a prefeitura, infelizmente, precarizou o atendimento do SEAMO, e mais a instalação do Centro de Ressocialização do Homem Agressor, seria aproximadamente R$40 mil. Isso, para a prefeitura, num orçamento de 5 bilhões de reais, não é nada. Para o senhor ter uma ideia, são 2 cargos comissionados da prefeitura, no universo de 1.800. Então, tem
condições da gente conseguir a implantação do centro de socialização, e se o senhor tiver uma postura, né, de antes do punitivismo, a gente trabalhar com esse homem que é agressor, e por ele ser agressor, ele vai ser agressor com todas as mulheres com as quais ele vive, então ele precisa passar por psicólogo, assistente social, ele precisa mudar a cabeça dele, ele precisa deixar de ser machista. Então, se o senhor começar a cobrar, a gente também ganha um aliado para que a gente exija que a prefeitura instale esse serviço. Uma outra coisa é sobre a equipe que fará o atendimento no fórum. Vai ser a equipe do fórum ou vocês estão em diálogo com a prefeitura para ampliar essa equipe, para que a prefeitura também ajude na equipe de atendimento a essas mulheres? Conscientização a gente faz. Nós aqui fazemos, inclusive, de forma voluntária, porque somos militantes da causa. Mas também reforçar aquilo que já foi dito pela Mariana, que a gente precisa de pressão política para ser política pública. Porque a gente faz de forma militante, mas a gente precisa de financiamento público para garantir política pública. Não existe política pública se não tem financiamento, senão é só uma carta de boas intenções, propaganda política que geralmente aparece no período eleitoral. E depois os prefeitos esquecem dos seus compromissos. Então, é isso, é um monte de pergunta. E, assim, eu gostaria de reforçar que nós somos militantes há muito tempo, inclusive nós estamos há pouco tempo, tem outras mulheres aqui que estão há muito mais tempo que a gente, e saiba que o senhor vai ter aliadas muito guerreiras, e a gente vai estar assim, muito próximo do senhor para cobrar para que esse serviço ele seja efetivado com dignidade para as mulheres. Assim, saiba que o senhor tenha aliados aqui. Eu sempre, quando eu era vereadora, eu estava como vereadora, vira e mexe eu conversava com um servidor público que falava assim para mim, olha, eu não posso apresentar denúncia, por exemplo, de corrupção. Eu falava, então entrega para mim. Então, o servidor público me entregava o protocolo, o processo prontinho, e eu entrava com a denúncia. Então, assim, saiba que somos aliados. Aquilo que o senhor não puder cobrar da prefeitura, pode passar para a gente, que a gente cobra em seu nome. Obrigada. Obrigado aí pelas palavras de apoio. Bom, doutor, desculpa interrompê-lo. Acho que a Rosana quer falar? Não quer, acho que a Rosana podia falar e a gente já encerra de Tá bem, aí eu vou abordar alguns temas. Coisa? Não, eu abordo os temas, eu espero ela falar, e daí eu abordo todos os temas em conjunto, tá bom? Desculpa interromper. Não tem problema. Bom dia. Bom dia. Eu sou Rosana, eu integro um coletivo de mulheres negras, que é o Lélia Gonzalez, que há cerca de 3 anos desenvolve um trabalho permanente na penitenciária feminina aqui de Campinas. E aí, nessa pauta, eu acho que o senhor vai ter muito mais trabalho do que eu acho que esses 7.000 inquéritos, Porque, se a gente olha os dados de produtividade policial e dos inquéritos policiais disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública, no ano passado, a primeira DDM de Campinas ela tem 1.133 inquéritos, e a segunda DDM, 2.064 inquéritos. E a previsão de inquéritos por estupro, se continuar nas parciais que têm existido da Secretaria de Segurança Pública, a gente tem, em média, por ano, 549 estupros só de vulneráveis. E aí eu trago esses dados porque eu acho que, de fato, a violência contra a mulher em Campinas ela é uma pauta muito grande e invisível, porque nós temos a percepção que isso acontece pontualmente quando os meios de comunicação de massa apresentam um ou outro caso. E aí eu acho que vem uma importância, fundamental do trabalho multidisciplinar dentro da vara. Em uma das conversas, o juiz Torrano apontou que provavelmente já seria esse núcleo de psicólogos, por exemplo, que existem hoje na cidade judiciária, que estariam trabalhando também em algumas demandas da vara. É isso mesmo?
E, se for, como que o senhor está pensando driblar, acho que indo de encontro com alguma das perguntas da Marcela, porque os cursos de psicologia no Brasil eles não abordam a diretriz nacional de atendimento da mulher que passa por violência. Já existe uma diretriz, né, criada pelo Conselho Regional de Psicologia, mas isso ainda não é abordado nas formações. Assim como nas formações de direito, a gente não tem grade de disciplina específica para abordar as legislações. E a segunda coisa é que eu acho que a presunção de inocência do acusado, ela não pode ser também encarada como a dúvida da fala da agredida. E aí eu queria entender, até pela experiência docente do senhor, como o senhor enxerga a diretriz que o Brasil é signatário da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na qual a fala da agredida deveria ser a principal prova nessa questão do âmbito doméstico. Porque essa é uma violência que, via de regra, não se tem testemunhas, né? Ela acontece de uma forma privada. E a fala da mulher não ser, né, levada, de fato, em conta pelo judiciário brasileiro é, inclusive, uma incoerência num Estado que é signatário dessa convenção. E aí eu queria entender como que o senhor pensa isso. A Cristiane queria rapidamente, né, Cris? Rapidíssimo. Na verdade, ia voltar um pouco na questão da integração, porque acho que tem uma coisa importante assim dessa experiência, porque é isso, né? O conjunto do movimento social da cidade, do movimento de mulheres, tem há anos lutado pela instalação da vara especializada aqui em Campinas. E na experiência do ano de 2017 aqui na Comissão Permanente da Mulher, eu acho que tem uma questão que ficou muito forte de acúmulo para a gente, que foi esse espaço em que junta movimento social, que junta coletivos de mulheres, coletivos feministas, os serviços, né? Me lembro as primeiras reuniões que, às vezes, uma vítima fazia uma fala, o serviço olhava assim, aí o serviço fazia uma fala, a vítima olhava e vinha, cada um, ao final da reunião, vinha reclamar da fala do outro. E aí foi um processo de um ano da gente fazer esse exercício de entender os diversos olhares, as diversas perspectivas, né, da violência contra a mulher, e entendê-la nesse complexo que exige muita integração para prevenir, para coibir, para enfrentar depois a violência realizada, né? E outra coisa que eu acho que foi um acúmulo muito importante, a gente sempre, quando vai falar da violência contra a mulher, a gente lida com os dados, né? E os dados eles são gritantes, alarmantes. Inclusive, quando a gente olha para eles, é difícil falar que a gente vive numa sociedade livre, justa, igualitária, até democrática, né? Porque se a gente fala da questão de gênero, da não participação das mulheres fazendo política pública, estando nos espaços de poder, estando nos espaços de escolarização, de emprego digno, quando a gente vê o número de mulheres que são mortas, que são violentadas sistematicamente, a gente fala, olha, há negativa até de sobrevivência às mulheres, né? Então, a gente não pode naturalizar. E aí, ao mesmo tempo, quando a gente fala dos números, e a gente pode falar que a cada 7 segundos uma mulher sofre violência física, segundo o mapa da violência em 2015, eram 13 feminicídios por dia. A cada 90 minutos, uma mulher é morta pelo fato de ser mulher. Eu acho que a outra experiência da comissão foi que a gente foi tornando essas mulheres muito reais também, né? E aí, eu achei importante fazer essa fala. A Mariana, nos diversos espaços no mês de março que nós fomos debater a questão da mulher, ela trouxe a lembrança da Janusa, né? A Janusa chegou aqui no estado de São Paulo, fugida de um agressor, depois de ter fugido em todas as cidades dentro do estado de Minas Gerais. Fugiu, até chegar aqui em Campinas. Mas aí, como lá em Minas, o agressor entrou com uma ação na vara de justiça pela guarda dos filhos, alegando, inclusive, alienação parental, pelo processo na vara da infância e juventude, pelo processo na vara de família,
o agressor conseguiu o endereço, por causa de onde os filhos estavam matriculados aqui em Campinas. E aí, assim, eu acho que, trazendo essa situação, trazendo o relato da Janusa, porque se tem uma coisa também que foi aprendido durante esse processo e que a gente conseguiu disseminar, em especial entre os coletivos de mulheres, é que a gente tem uma conquista legislativa, legal, pela qual cobrar, que é a responsabilidade horizontal e vertical de todos os agentes, né? Então, a responsabilidade dos poderes executivos, legislativos, do judiciário, no âmbito da União, dos estados e dos municípios. E eu acho que esse é o principal denominador assim, para a gente conseguir prevenir e coibir a violência doméstica e familiar. Porque é muito comum uma situação onde eu chego... uma violência contra uma adolescente. Eu chego na delegacia, a delegacia fala, vai para o conselho tutelar. Chego no conselho tutelar, o conselho menciona, vai para a delegacia. Então, eu acho que o outro avanço foi a gente entender que todos os agentes vão precisar se conversar, dialogar e agirem de forma integrada aí no combate da violência. Obrigada, Cristiane. Vou passar a palavra, então, para o Dr. Fábio, para as considerações finais, para a gente dar o encerramento da reunião. Eu agradeço aí as considerações. Bom, tentando responder algumas perguntas aqui, primeiro eu gostaria de deixar registrado que, sem nenhum viés político aqui, nem ideológico, mas assim, a experiência que eu tenho no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo me indicou nesses anos, assim, é claro que sempre há alguns problemas, algumas pequenas distorções para um lado ou para o outro, mas eu vou usar aqui uma expressão do ministro Marco Aurélio. Ele fala, o processo não tem capa, ou seja, no âmbito do judiciário bandeirante, em particular, e acredito que no âmbito do Poder Judiciário no país, né? Posso estar enganado, mas diante da minha experiência e pelo trabalho que tentei desempenhar ao longo desses anos, até pelo que falei aqui, me parece que, assim, falando em termos gerais, né? A justiça procura decidir e julgar, e no âmbito criminal condenar ou absolver, né, independentemente das partes ali, da disputa, do tipo de parte, ou da pessoa que está ali, né, ou do crime que foi cometido ou não, né? Então, é uma posição, uma impressão pessoal, né, dentro da minha experiência, mas eu acredito que no âmbito do Poder Judiciário há essa preocupação de se julgar aí com imparcialidade e, independentemente ali do caso posto em discussão, lógico que casos mais graves e eventual condenação levam a uma sanção mais severa. E casos não tão graves, obviamente, até por uma questão de aplicação da lei penal. Aí. E, com relação à questão da publicidade da vara, né, no âmbito do Poder Judiciário não existe, até onde eu sei, uma verba local para publicidade, né? O Tribunal de Justiça, como um todo, ele realiza divulgação. Se forem no fórum hoje aqui de Campinas, vai ter lá, tem televisores, né? E há uma forte divulgação a respeito da violência contra a mulher, né? E também no site do Tribunal de Justiça, né? O Poder Judiciário, até pela sua própria configuração, né? Não é um poder de viés político, ele é lógico que ele não há um investimento aí em grande, vamos dizer, um grande investimento em publicidade, há publicidade, né? Mas não assim direcionada. Até porque, como eu disse, os juízes não são políticos, né? Pelo menos no âmbito aqui do judiciário estadual, né?
Então, a publicidade que ocorre é a publicidade feita, de modo geral, pelo Tribunal de Justiça. Se houver alguma verba destinada à publicidade de uma vara ou outra, em especial aqui de Campinas, eu particularmente desconheço, nunca ouvi falar. Né? Lógico que a própria sociedade, né, os organismos têm a possibilidade também de divulgar, né? Até conto aí com essa participação. Com relação à atuação junto à prefeitura, aqui, algumas questões aqui que foram trazidas, né? Vou falar de forma mais geral, sempre lembrando aqui que eu tenho necessidade de manter a minha isenção política aí, né? Então, respeito aí todas as correntes aí partidárias, né? Claro que não vou me furtar a apoiar aí ações que venham de encontro aí a política aí judicial a ser implementada e a ideia de combate aí à violência contra a mulher, né? Respeitado, obviamente, né? Nós vamos estar tratando no âmbito de 3 poderes, né? Então tem que respeitar aquele que estiver à frente do executivo, os vereadores aqui, o legislativo, mas eu acho que há a possibilidade de uma conversa, uma atuação coordenada aí, e também ouvir aí quais são as dificuldades aí que possam existir na implementação de programas, né? De minha parte, o que puder colaborar para poder implementá-los aí no que for importante para o combate à violência. Trouxe aqui algumas ideias, que eu também nem sei se podem ser aproveitadas ou não, implementadas ou não, se são adequadas ou não, né? Isso eu não tenho conhecimento técnico para isso, mas acho que podemos ajudar, sim, né? Com o devido respeito aí à posição e à posição de autoridade de todos aí. Bom, aqui são algumas questões específicas, eu acho que estão incluídas aqui, né? Nesse ponto. Com relação aos números, aí, a senhora trouxe esses números aí, infelizmente, né? Números elevados aí, como eu já tinha falado, né? Bom, vamos trabalhar, né? Espero que esses números caiam, não só por eu estar trabalhando muito ou pouco, enfim, eu espero que os números caiam porque haja uma melhor conscientização e diminuam realmente, efetivamente, não só virtualmente, né, as agressões. Aí, que haja realmente uma melhora, né, que, na verdade, é uma melhora, além da questão da violência, né, da agressão, o que é deplorável, né, mas é uma preocupação até com a própria família, né, com a manutenção da família. Eu já vi muitos casos assim que infelizmente a família acaba e isso reflete nos filhos, não é só na mulher, reflete inclusive no homem, né? Falou do centro aí, centro do homem agressor, acho que considero importante, está previsto em lei, né? Isso é interessante aí também, né? Com relação a senhora falou especificamente aí da questão da presunção de inocência, né? Eu sou constitucionalista, né? Eu vou aqui trazer uma lição aqui que é clássica aqui, né? Não existem direitos na Constituição que são absolutos, né? Ninguém pode usar, por exemplo, qualquer direito previsto na Constituição como um escudo para práticas ilícitas, para cometimento de crimes, né? Então, eu não posso justificar aí a minha liberdade de expressão para falar o que eu bem entender, né, e agredir com palavras outras pessoas, né? Então, é lógico que a presunção de inocência, até nós vimos aí, essa discussão está muito em voga hoje no Supremo Tribunal Federal, né? É lógico que é importante, né, a gente observar o princípio da presunção de inocência, mas também, e eu concordo com a senhora aí, né, a palavra da vítima, a palavra da mulher agredida, no âmbito dos procedimentos de violência doméstica, tem que ser considerada. Inclusive, orientação da jurisprudência no Estado de São Paulo, isso não falo por mim,
falo, não sei se todas, mas uma grande maioria de câmaras no Tribunal de Justiça de São Paulo, compostas pelos desembargadores, considera de forma importante a palavra da vítima para a apuração desses crimes de violência doméstica. E eu entendo também que deve ser pontuada de forma, deve ser considerada de forma importante, né? Eu não posso, logicamente, responder caso a caso, porque primeiro que estaria aqui violando aí um dos meus deveres aí como juiz, né? E segundo que seria impossível dizer para a senhora aí, até pela quantidade de casos, olha, nessa situação será considerado, nessa outra situação, não, nem tanto, né? Porque isso depende muito ali de como a situação ocorreu, quais as provas envolvidas, mas há, sem dúvida alguma, eu não vou dizer para a senhora que há como se eu colocasse numa balança, a presunção de inocência aqui cede passo para a palavra da ofendida ou vice-versa, né? Eu não vejo a apuração por esse ângulo. Eu vejo que as duas questões aí, elas, assim como outras, elas correm em paralelo e por uma análise final para se verificar se a pessoa acusada de um crime contra a mulher, aí, de violência doméstica contra a mulher, deve ser condenado ou não, né? Envolve aí a análise de tudo isso, né? Mas, volto a dizer, né? Não só por mim, né? Orientação majoritária, eu diria, pelo menos no âmbito no Estado de São Paulo, e isso, logicamente, vai refletir aqui em Campinas, né? Porque o tribunal dá a última palavra, as decisões de todos os juízes do Estado, não a última palavra, mas muitas vezes dá a última palavra, porque recursos para o Supremo, Superior Tribunal de Justiça são mais escassos, né, mais raros, assim, até por razões aí processuais. Ela é considerada nas decisões a serem proferidas, sem dúvida alguma, com um valor destacado, vamos dizer assim, né, no âmbito de todas as provas colhidas. Tá? Né? Por fim, bom, eu espero, passando as últimas palavras aqui, eu espero poder ter correspondido minimamente aí aos anseios. Eu sei que muitas vezes eu tenho, talvez eu não fale o que as senhoras e os senhores gostariam que eu falasse, mas eu gostaria que entendessem também que na posição de julgador, muitas vezes eu não posso antecipar questões, eu tenho que ter certos cuidados com as palavras também, né? Porque, afinal de contas, é a necessidade de se manter, né? Uma imparcialidade. O judiciário, volto a dizer, não é um órgão político no sentido de atuação política, é uma atuação técnica, né? É lógico, sendo um poder da República, também é um órgão, tem o seu viés político, né? Mas a atuação do dia a dia, principalmente quem está aqui no piso, como eu, né? É uma atuação mais técnica, né? E eu tenho que ter certo cuidado para evitar que depois até as minhas palavras sejam usadas de forma inadequada. Peço desculpas, então, se foi contido ou não, né? Peço desculpas por alguma brincadeira que tenha feito aí, que tenha desagradado, a intenção não foi essa, de forma alguma. Eu quis mostrar aqui que no âmbito do judiciário, a instalação da vara e a minha atuação será no sentido, né, de atuação tanto interna quanto a atuação externa, no que eu puder ajudar, no que eu puder fazer aí para colaborar, né, até porque acho que essa preocupação de prevenção, não só de repressão, será constante. Eu vou enveredar todos os meus esforços nesse sentido, né, observado, obviamente, a minha posição de julgador, né? Então, muitas vezes, alguns passos não poderei dar em respeito aos outros poderes, em respeito às partes do processo, à própria vítima, ao próprio acusado,
mas sempre que possível eu estarei à disposição aí. Então, peço desculpas aí por algum problema e agradeço aí a participação de todos. Quero novamente parabenizá-las, né? Isso é importante para a participação da sociedade nesse assunto tão caro aí, né? Que é a proteção à mulher, a proteção à pessoa da mulher, à família da mulher, a relação que ela tem no âmbito doméstico, né? Espero que a gente realmente dê passos aí para evoluir a nossa sociedade, até espiritualmente, né? Para quem acredita que há possibilidade de uma evolução espiritual aí, respeitadas aí todas as crenças e credos aí. Mas acho que, numa fala geral, acho que nós devemos ter até essa evolução interna, espiritual mesmo, do assunto. E agradeço o convite, muito obrigado. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos à luta aí, para poder enfrentar os problemas aí e, se Deus quiser, resolvê-los aí da melhor maneira possível. Muito obrigado, agradeço a todos. Eu agradeço, doutor Fábio, pela presença aqui na reunião da Comissão da Mulher. Eu acredito que eu posso falar o sentimento de todas, né, sobre enfim, uma empolgação mesmo em relação à instalação da vara, porque foi um trabalho que nós fizemos coletivamente, a partir dessas diversas perspectivas, como a Cris mencionou, fizemos um trabalho coletivo para a instalação da vara especializada, o que é uma luta antiga, e eu acredito que é com muita felicidade que nós temos agora, né, a instalação da vara e o trabalho do senhor aqui no município de Campinas, e estamos aí, eu acredito que, vislumbrando já os próximos desafios. Eu estou muito convencida que a instalação da vara pode dar um salto de qualidade na prevenção e no combate à violência aqui na cidade de Campinas. Grande parte dos serviços, e isso foi uma coisa que nós estamos, né, percebendo a partir desse diálogo, tinha a limitação da morosidade dos processos, da dificuldade de acessar a justiça, e isso eu acredito que agora a gente pode dar, sim, caminhar de uma forma que a gente possa ter aí uma justiça e um serviço, um apoio às mulheres, para que a gente possa lidar com essa complexidade que é a situação de violência doméstica e familiar. Lógico, os desafios também vão... Eu acredito que a instalação da vara vai escancarar alguns gargalos, e eu acho que é importante que esses gargalos venham à tona, porque essa é uma questão que é a tônica geral da situação de violência contra a mulher, da violência doméstica. Fica tudo sempre muito no silêncio. Então, a gente trazer à tona, escancarar, expor a demanda é um passo fundamental para que a gente possa resolvê-las, né? Resolver os problemas e resolver essas demandas. Então, eu acredito que gostaria de pedir aí, inclusive, né, a participação e engajamento de todas as mulheres e todos os companheiros que participaram desse processo, porque eu acredito que a gente precisa, sim, discutir aqui o orçamento da cidade e definir verba orçamentária para ampliação do CEAMO, para ampliação da Casa Abrigo, para fazer busca ativa nas regiões da cidade, para a instalação do Centro de Apoio ao Agressor, para a gente consiga aí dar condições de um atendimento e de um fortalecimento das mulheres. Eu estou convencida que é o nosso próximo passo. São dois desafios principais: a instalação de uma defensoria especializada. O doutor Fábio já mencionou a questão da procuradoria também, né? Quer dizer, eu acho que a gente precisa organizar e sistematizar essas questões e a gente lutar para que a gente tenha verba orçamentária e investimento para que a vida das mulheres seja prioridade aqui na cidade, né? Além dessa atuação conjunta desse GT, que eu acho que é importante que a gente constitua esse GT, que a gente pense fluxos, né, aqui como presidenta da Comissão da Mulher, junto ao Dr. Fábio, junto à Prefeitura e junto aos diversos serviços, os coletivos, para que a gente torne esse trabalho
bastante integrado e consiga atender as demandas dessas mulheres. São mulheres reais, né? São mulheres de carne e osso, com suas diferenças, com as suas necessidades. Então, eu agradeço imensamente a participação de todas nesse caminho trilhado até aqui e agradeço a participação do Dr. Fábio, que gentilmente atendeu o convite e todos que envolveram nessa luta. Muito obrigada. Então, a gente encerra aqui a reunião da Comissão da Mulher e convido também todas para a gente tirar uma foto oficial aqui, para a gente divulgar e poder publicizar, então, a nossa reunião. Muito obrigada. TV Câmara Campinas.